com que ele chegasse ao presidente da República. Agora, entre você falar na campanha, Um abraço ele aí ainda a levou a todos aqueles. vantagem, Pavle levou a vantagem de uma facada. Eu antes de Porque a iniciar facada aquilo o que eu vou tirou falar, dos debates. Foi uma coisa eu quero fantástica dizer o para ele, seguinte. porque ele certamente teria muita dificuldade de participar de debate pensamento com para outros você. candidatos. Ele se livrou do Na debate, sua ele vida, preferia dar você entrevista encontrará sozinho, chegou à três tipos presidência de numa pessoas. sociedade que estava enraivecida, Aquelas que irão porque mudar não foi durante as a eleições, sua se a gente vida, pegar desde 2013, aquelas que irão da prejudicar passeata a de sua junho, vida, pegar a campanha de e aquelas 2014, o ódio que que serão aconteceu na campanha em que a Dilma a sua derrotou própria a vida. Aécio, que resultou depois Muito na bem. campanha do impeachment da Dilma, a gente vai perceber que o povo Eu brasileiro vou estava em si. iniciar um tema aqui, o seguinte. O enigma Dilma, tá? Vamos ver o que de fato aconteceu até agora com essa ex-presidente, o que a mídia propaga, o que de fato aconteceu. Quando houve a espionagem de Dilma pelo governo de Obama, e a Dilma não fez nada, é porque ela própria já era sabedora de tal espionagem, até muito antes disto, pois já tinha conhecimento do programa para destruir o Brasil. O próprio Putin, da Rússia, o avisou. Não é? Então, o próprio Putin já tinha avisado isso a ela, e ela não acreditou. Ele avisou sobre o plano do que iria acontecer com o Brasil. E ela não fez nada para impedir isto. Com certeza, já estava sabendo deste plano, elaborado por Fernando Henrique Cardoso, por PSDB e pelos Estados Unidos, que era para tornar o Brasil uma verdadeira colônia de exploração americana, que foi chamado, que você deve ter tanto ouvido falar, a ponte para o futuro. Este fato, que já tinha sido dado a senha por Obama, quando disse com ironia, quando Lula esteve lá nos Estados Unidos, e que talvez Lula não tenha percebido a maldade de Obama, quando ele repetiu diante de toda a TV e se referiu a Lula dizendo que este era o cara. Aí já ocorreu uma senha do que iria acontecer com o Brasil e o que aconteceu com Lula. Veja que desde quando se iniciou a Lava Jato, Obama nunca mais se pronunciou sobre nada em relação ao Brasil. Simplesmente desapareceu da mídia quando se fala em termos de Brasil. O pior saber de tudo isto é saber que o chamado PT jurídico vem há anos, ele vinha há anos trabalhando neste mesmo sentido de destruir o Lula e os que se opusessem dentro do PT a esta facção do chamado PT jurídico. E a própria Dilma não teve nenhuma reação quando houve o golpe contra ela. Não demonstrou nenhuma resistência como presidente e chefe suprema das Forças Armadas. Fato este muito anormal para quem já foi uma guerrilheira. Como todo mundo sabe que Dilma foi uma guerrilheira.
durante a Revolução. Dentre os seus pronunciamentos, a nação disse que não sobraria pedra sobre pedra. Esse foi o último pronunciamento seu antes de descer a rampa do Planalto, naquela atitude de tristeza e melancolia. Isso porque ela já sabia o que iria acontecer e desceu melancolicamente a rampa do Planalto. Atitude muito triste e melancólica, o que não poderia ter acontecido. Quem trabalha hoje para Lula ficar preso não é só o Supremo Tribunal Federal, mas também o próprio PT jurídico. O PT jurídico, para quem não sabe, dando uma explicação melhor, é uma ala do PT, né? Porque o PT, quem acompanha a política, todo mundo é sabedor que existe dentro do PT várias facções, né? É um partido que eu já disse em algum vídeo meu que ele é um balaio de gato. É uma confusão danada e poucos se entendem lá dentro. Essa ala formou um PT jurídico. E essa ala do PT jurídico justamente trabalha hoje para tomar o lugar do PT, que era do Lula. E com isso trabalharam, dentre os quais está nessa ala do PT jurídico está o Zé Cardoso, que teatralmente defendeu a Lula, como todo mundo viu lá, que ele não defendeu foi porra nenhuma, que não aconteceu nada, aquilo foi tudo um teatro. A própria Dilma também. E você tem outros aí, Paulo Pimenta, o próprio Haddad, e por aí vai. São vários dentro dessa ala do PT jurídico. E um novo também, que se denomina Associação para Juízes da Democracia, é outro também que está aí vinculado a essa área do PT. Tá? E que também tem até advogados dessa associação jurídica trabalhando dentro da Odebrecht, trabalhando para ajudar a incriminar o Lula. A liderança Lula, a liderança, a maior liderança que teve do PT, esse foi o problema, né? Lula, a maior liderança que teve, apesar de ter tido seus erros, mas tentou fazer pelo país e pelo povo o povo. Então, agora está preso. Não irá sair enquanto os golpistas e as instituições estiverem controlando o governo. E junto com eles está Bolsonaro. Todo mundo sabe que Bolsonaro foi um cara eleito fraudulentamente, e também porque as instituições como o Supremo Tribunal Federal, o TSE, as Forças Armadas, tudo foi armado para Bolsonaro ficar no poder, né? Por isso que ele está aí. Todos nós, o povo, temos que fazer de tudo para retirar Bolsonaro do poder. O povo brasileiro tem que acordar sem Bolsonaro. Bolsonaro dissemina 25 horas por dia de ódio dentro de todo o país. A burguesia existente hoje no país são de dois tipos. Aqui odeia o país e só vê o país para explorar o povo e suas riquezas. Essa burguesia pode ser tanto nacional como também estrangeira. E a outra burguesia é a que tem uma visão de proprietário do país. Fazem de tudo para se apropriar do país, do território brasileiro, inclusive do próprio máquina que é o Estado,
e, se possível, matar todo o povo. A sociedade brasileira, ela já vive hoje uma guerra civil, mas somente os mais fracos é que estão sendo vítimas de todo esse processo. Todos devem acompanhar aí. O próprio governador do estado é um exemplo que mata muita gente no Rio de Janeiro. Tudo que ele mata, ele diz que é bandido, não prova porra nenhuma, né? E há no país inteiro mais de 60 mil mortes por ano. Foi a última estatística do ano passado, justamente nesse meio da violência. Então, essa guerra civil que nós temos, né, a diferenciação de riqueza, de concentração de renda, tudo isso está fazendo que haja uma guerra civil de fato, e os mais ricos estão tomando toda a riqueza do país e pressionando mais a classe média, como também as classes menos ricas, que é uma concentração 24 horas por dia de dinheiro e poder, e estão matando todas as outras classes que não fazem parte. Agora, como o povo, que é 90% em sua maioria, não tem a capacidade de rebater isso daí, ele está sendo vítima com tudo que é processo de assassinato, de vítimas desse processo. Temos, portanto, que falar em uma revolução, sim, e partirmos para ela, ou milhões de pessoas serão eliminadas dentro deste processo. Hoje, já são milhares de pessoas que morrem no Brasil, vítima desse processo social. O Brasil hoje ficou dividido em 3 estratos sociais. O primeiro são aqueles que só pensam em riqueza e dinheiro e querem ser proprietárias e donos do Estado para ficarem com tudo. São os verdadeiros psicopatas e os chamados homens maus. O segundo extrato social, eu falei em 3, o segundo, a chamada, a tão falada e que se intitula classe média, que não quer dizer que é pobre, para não ser envergonhado, mas que também não são ricas, mas que fica o tempo todo em cima do muro, se isentando de responsabilidades do que acontece dentro das estruturas sociais. Então eles se isentam da responsabilidade, mas que fica ao mesmo tempo só culpando o povo, alegando que o povo não sabe votar, como se o seu voto da classe média, muitas vezes estúpidos e ignorante, não fosse o responsável pelo que vivemos hoje. Só uma revolução hoje é o caminho. Nós temos que destruir os homens maus, e não há outra solução com eles, retirando só mesmo a base da força, do poder. Será a nossa única saída. Ou então, todos aqueles que fazem parte do terceiro extrato social e que representa 90% do povo do país, serão com certeza cinicamente eliminados. Eu volto a dizer para quem não entendeu: há 3 processos de você eliminar a sociedade. Primeiro, com a falta
de saúde, a falta de habitação, a falta de educação e a falta de trabalho. Com a falta de trabalho, há como consequência a ociosidade e a marginalidade. O cidadão desesperado vai para o crime, onde o Estado os elimina. Dentro da saúde hoje, estão cortando verbas. Mais de 40% da verba da educação está sendo cortada. Mais de 50% da verba da saúde está sendo cortada. Se você deixa um jovem sem educação, você vai deixar ele sem perspectiva de um futuro. E se você deixa ele sem uma perspectiva de futuro, esse jovem não tem mais nada a perder. Ele vai partir para o imediatismo. E qual é esse imediatismo? Uma maneira de conseguir mais rapidamente aquilo que ele precisa. E com certeza sempre parte para a marginalidade. O mundo do crime. E aí vem o Estado e elimina. Dentro da saúde hoje, o Supremo Tribunal Federal já desautorizou a qualquer tipo de medicamento que passe dos R$3.000. O SUS não é obrigado mais a dar um remédio que vá além de R$3.000. No Rio de Janeiro, a Câmara dos Deputados Estaduais estão tentando votar também um projeto que abaixou mais ainda, é 2.000. O remédio passou de 2.000, também não será mais pago pelo SUS. Quer dizer, uma maneira de deixar a pessoa sem a medicação e, consequentemente, matar a pessoa. Esse é o processo cínico, perverso, ordinário e cretinamente destruidor. É isso é que está estabelecendo, o Estado está estabelecendo para todos os cidadãos a pena de morte. A pena de morte, seja pela falta de trabalho, seja pela falta de saúde, pela falta de educação. E eles não estão em nenhuma preocupação com isso e estão lavando as mãos quanto à solução desses problemas. É por isso que eu volto a falar. Nós temos que não só falar em revolução, mas também praticar uma revolução. Ou estaremos dando alternativa a Bolsonaro e companhia de fazer do Estado uma máquina de matar e a levarão a todo cidadão brasileiro a miséria e a morte. Ou façamos uma revolução agora, ou não conseguiremos transformar tudo isto que está aí. Tá bom? Um abraço aí a todos aqueles que me ouviram.